Hoje nós vamos conversar com Daniel Coriotti, que é o responsável, presidente da divisão Diesel da Bosch, que fica lá em Curitiba. Oi, Daniel, tudo bom? Oi, Paulo, como vai? Tudo bem por aí? Tudo bem, obrigado pelo seu tempo. Vamos ver rapidamente quem é o Daniel. Muitas pessoas me perguntam onde é minha casa. E é uma resposta bem difícil para alguém que viajou tanto no mundo e viveu em tantos países diferentes. Nasci no Lima, Peru. Tenho descendência alemã. O mundo é minha pátria. Tendo descendência alemã, eu falo, o alemão vive para trabalhar. O latino-americano, o brasileiro, trabalha para viver. São dois extremos. Ni um nem outro é bom. O alemão tem todo organizado até depois de sua morte. Nós aqui em Latinoamérica vivimos o dia a dia. Agora imagina o potencial que eu falo de mudança. Imagina quem será mais fácil, faça a pergunta, quem é mais fácil de mudar de atitude? Um alemão? Vamos a falar para ele, deixe de planejar, deixa de pensar mais allá da morte, vive um pouco mais o dia a dia? Ou será o latino-americano dizer a ele, planeja um pouco mais, pensa um pouco mais no futuro? Eu dei uma olhada no seu Facebook antes do nosso papo e eu vi que tem bastante gente apoiando a iniciativa do carro passeio diesel no Brasil. Como é que tá isso? Paulo, aí está pegando você duro na veia. Aí você está realmente falando algo que realmente eu acredito plenamente e tenho que dizer o seguinte. Eu fico muito surpreso em um país democrático, em um país de liberdades, que ainda é o único país no mundo no qual a utilização do carro de passeio diesel fica proibido, da década dos 80. Hoje em dia, isso já não é correto desde minha perspectiva. Por um lado, por a própria proibição, que no bate ni siquiera con la Constitución de diferentes países, menos ainda do Brasil, que fala da liberdade de escolha do cidadão, que hoje ele não tem essa liberdade. E, por outro lado, o que eu vejo é que o conhecimento que as pessoas têm respeito a um carro diesel é um conhecimento que tem data de 40 anos atrás, onde efectivamente ainda o diesel e o carro passeio, os motores diesel eram barulhentos, tinham fumaça preta, não eram bons no sentido de meio ambiente. Hoje a tecnologia mudou totalmente. Hoje a tecnologia de carro passeio diesel realmente é outra. É muito mais eficiente, você pode rodar quase 24 quilômetros por litro. Eu vi que um motor diesel polui menos que um cigarro, eu não lembro bem. Em certa maneira, se vocês têm um motor diesel que você tem em ralenti, significa sem acionando ou prendido, ele polui menos que um cigarro, isso é verdade. Com a nova tecnologia que nós temos. E aí é onde fico preocupado, porque digo, nossa, por que razão o cidadão não tem essa livre escolha? Por que razão não temos um tratamento justo das tecnologias para o futuro? E se você pensa um pouco mais, por que será que numa Europa, que falamos que é desenvolvida, que tem critérios muito rigorosos medioambientais, frente ao resto de países, quase 60% dos carros são movidos a diesel, e falo carros de passeio. Por que será que Estados Unidos, que antigamente tinha a mesma filosofia, digamos, ou imagem de um carro passeio diesel no sentido
poluente ou de fumaça preta, hoje, em menos de 2 anos, já tem um market share, uma participação de mercado de 3%, e a tendência é de chegar a 10%. Se Estados Unidos consiga ter dentro do seu mercado de carros uma participação de mercado de 10%, significaria ou ajudaria a um país como Estados Unidos ser autônomo e não depender de importações de diesel ou de petróleo de outros países. E isso, estrategicamente, para um país, simplesmente é muito importante nos dias de hoje. Então, no Brasil está faltando essa visão estratégica, você acha? Falta, desde meu ponto de vista, entendimento de lo que hoje a tecnologia pode prestar, por um lado. Falta educação nesse sentido, falta dar aula lo que a tecnologia hoje pode dar. E falta combinar esse conhecimento com um pensamento de planejamento estratégico para o futuro. Só para dar uns dados, é decir, de cá na frente, a quantidade de carros que vão ser vendidos e produzidos no país e na América Latina vão a ter uma demanda muito forte de gasolina, de etanol e de diesel. Só que hoje nós não temos suficientes investimentos em etanol, por exemplo, ou em gasolina, em refinarias de gasolina, para atender essa demanda, com o qual significa que a balança comercial no futuro do país vai depender fortemente da importação. E agora imagina, se explode os preços fora, o que isso impacta negativa na balança comercial do país. Qual é a tua visão, Daniel, para o futuro da economia do Brasil nos próximos anos? Você é otimista, médio ou está pessimista? Paulo, eu creio... eu sou economista de profissão e, sinceramente, tenho que dizer, estou preocupado. Não quero dizer que sou pessimista. No médio, curto prazo, estou altamente preocupado porque o Brasil tem tudo para crescer. E eu imagino este país, que é economicamente o motor da América Latina, imagina a riqueza de nosso país que temos acá, que se fosse melhor levado, o que todo poderíamos fazer com essa maior renda, de investir em infraestrutura, em rodovias, em portos, em educação e, sobretudo, o que é o aspecto de saúde. Nossa, realmente tenho que dizer, tenho ainda um certo idealismo acreditando num futuro, porque tem que mudar, não pode ficar assim. Preocupação é a palavra que marca mais. Preocupações, com certeza, falei muitas vezes essa palavra, são desafios grandes. E não dá para esperar que uns ou outros arrumem. Penso que tem que ser feitos juntos. Tem que ser feito todos os estamentos da sociedade, governo, a parte legislativa, a parte judicial, a parte da sociedade, sindicatos, empresas, indivíduos. Todos têm que fazer parte, têm que ter uma visão. O que eu creio que falta é um pouco esse idealismo e esse optimismo que nós temos, ao fim e ao cabo, mais focado em lo que nós queremos ser no futuro. Ô Daniel, é importante para a gente ouvir a tua opinião, que é a opinião de um estrangeiro que vive e já conhece bem o Brasil, vive num dos melhores lugares do Brasil, você está em Curitiba, sobre esses últimos protestos no Brasil, que a população jovem principalmente foi às ruas para exigir ou para pedir mais qualidade de vida, melhor transporte, mais saúde, mais segurança, menos corrupção. Como é que você, de fora, com uma visão externa, como é que você vê isso no Brasil? Você acha que isso está indo pelo caminho certo? Isso vai ajudar o país a melhorar? Ou isso só vai afugentar os investidores? Vão ficar com medo de investir no Brasil? Vão cair fora? Como é que você vê isso? Paulo, eu tenho que dizer
eu vejo com bons olhos. Primeiramente, fiquei muito surpreso desse movimento que começou de uma maneira espontânea, tem que dizer. E, sobretudo, dos jovens. E se eu vejo o que eles reclamam, se uno pode resumir o que eles reclamam, es muy noble ese reclamo. Es decir, no nos dejen un país en bancarrota, no nos dejen un país como está ahora, dennos una posibilidad de nos hacer algo en el futuro también. Así es como yo interpreto. Tanto así que hasta mis propios hijos fueron a rua. Y obviamente como pai você fica preocupado porque infelizmente fue usado en algún otro momento a violência nesses protestos por sectores muito pontuais. Isso acontece em todas partes do mundo, também em países desenvoltos como na Europa. Eu fico preocupado e fico triste de ver isso. Mas se tiramos fora esse aspecto e tratamos de olhar o que realmente movimentou, eu creo que é muito nobre, falta mais. Deberíamos ser mais claros, es decir, debería haber más personas en eso, y ahí es donde entra a pregunta, ¿y ahora cómo se organiza, cómo se canaliza esa demanda de nuestros jóvenes frente a estructuras establecidas hoy? Eso es algo donde precisamos apoyar a ellos también, sin violencia, sino simplesmente decir, chega. Ô Daniel, eu quero te agradecer muito esse tempo. Quero agradecer já te convidando para mais conversas, porque como a gente vê, não dá, os assuntos são muitos, né? E eu gostaria muito de contar com você sempre nesse programa para que a gente pudesse debater assuntos que interessam aos nossos trabalhadores, que interessam ao Brasil, que interessam à nossa competitividade, para que a gente possa melhorar sempre e ter um futuro melhor, que na verdade é o que todos nós queremos. Então eu te agradeço muito e espero contar com você em novas gravações. Caro Paulo, realmente obrigado e agradeço de volta para você esta oportunidade. Creio se esta conversa ajuda a juntar diferentes pessoas que pensamos da mesma maneira, ou como mínimo deixar grau de reflexão para todos os que nos escutam, creio que já fizemos grande passo para frente. Obrigado, Daniel. Obrigado. Até mais, Paulo.